Olá, bem-vindo à oitava aula. A oitava aula é a última aula desse mês, né? Mesmo que esse mês tenha 5 semanas, mas a oitava aula vai ser o último mês, a última aula desse mês. Também vou fazer mais uma aulinha, dando uma explicação, uma dica do que vocês têm que estudar de grego. Mas vamos entrar no tema que eu gosto muito, que é junto com a crítica textual, eles estão muito mais ligados junto com a crítica textual, que é problemas de tradução. Problemas de tradução. Ele vai tratar os problemas da tradução bíblica, a problemática do contexto bíblico, né? E esse livro ele vai trazer de maneira muito simples. Então, a partir da página 114, Pedro Apolinário ele introduz a questão do problema de tradução bíblica, vai mencionar o nome de algumas bíblias, né? E aí ele vai trabalhar a questão de sinais. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, versos sem sentidos, a tradução de Gênesis 4, capítulo 7, que pense num versinho difícil de traduzir, o significado real de Isaías 7,14, o sábado segundo o primeiro de Lucas 6,1, né? Aqui vai falar, no capítulo, na página 118, vai falar da falta de equivalência entre as palavras. Vai falar de idiomatismo, né? Idiomatismo seria também chamado de cacofonia, são expressões da própria língua. Toda língua ela tem seu idiomatismo, é uma maneira única da língua se expressar, né? Por exemplo, a palavra mano, atualmente, vamos pegar a palavra mano. Mano, não tem significado nenhum no dicionário. Se você pegar o dicionário, se um inglês chegar aqui, um americano, um espanhol chegar aqui e falar mano, pera aí, não tem mano no dicionário, então é uma palavra usada só no português, né? E por aí vai. Então você tem palavras, expressões hebraicas e gregas que se encontram apenas dentro do grego, né? Do grego ou do hebraico. Isso aí ele vai tratar muito simplesmente, vai falar aqui da viração do dia, não sabe o que tua mão esquerda faz, o que a tua direita. Enchei-vos, pois, da medida de vossos pais, filhos das boldas, frutos dos seus lombos, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça, e por aí vai, né? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Veja que são expressões que não fazem muito sentido para nós, ou que nós não compreendemos profundamente o que diz. Mas por quê? Porque elas são gregas e hebraicas, expressões da cultura grega e expressões da cultura hebraica, principalmente da cultura hebraica. Na página 119 vai falar sobre as construções nominais, né? Vai trabalhar um pouco sobre essa questão da construção nominal, né? E na parte 9 da página 119, dificuldades no traduzir por serem muito diferentes as línguas, os lugares, a cultura e os costumes, ok? Depois vai falar sobre problemas semânticos, vai falar da dignidade da linguagem, né? Ele vai trazer um artigo aqui sobre a dignidade da linguagem. Na página 123 ele vai trabalhar sobre a equivalência dinâmica e formal, que são bíblias com uma tradução mais literal, tradução mais interpretativa, como literal é corrigida fiel, corrigida de 95, são essas bíblias. Dinâmica é Nova Versão Internacional, a Mensagem, Nova Tradução Linguagem de Hoje, Bíblia Ecumênica, e por aí vai trabalhar. Vai falar de alguns problemas com a primeira edição da revista atualizada. Estamos na terceira edição atualmente. Em 2018, quando eu faço esse vídeo, temos a terceira edição revisada. Na época em que esse livro foi escrito, só tinha a primeira edição. Só que os problemas da primeira edição passaram para a segunda. E só 60 anos depois é que foi ser corrigida a terceira. Eu tenho um sermão explicando sobre isso aí, né? Eu nem sei se eu gravei, mas tudo bem. Problemas com a revista atualizada do Brasil. Então ele vai pegar alguns versos em que a revista atualizada ela não traduz bem, né? Depois vai falar sobre as línguas primitivas e as dificuldades, muito especial. Aí vai falar de outros versos que são difíceis de ser traduzidos. Daniel 8,14 é um deles. Isaías 45, verso 7. Esse é um verso complicado, né? Que é forma a luz e criou as trevas. Também vai tratar de Isaías 65, verso 20, né? E por aí vai. Então ele vai tratar esses temas difíceis, né? Vai tratar esses temas difíceis de tradução, que eu acho assim, que eu acho fascinante. Eu também vou pegar mais 2 livros do Pedro Apolinário, na verdade 3, que vão me ajudar muito nesse aspecto. Por quê? Porque o Pedro Apolinário ele era professor de grego e de hebraico. Eu vou enviar para vocês esse livro aqui. Na verdade, eu vou deixar o link de onde achar.
de onde baixar, que é o Internet Archive, que eu mesmo mandei lá. Testemunhas de Jeová, Pretensiosas Testemunhas de Jeová. Esse livro aqui ele é excelente, não só para defender a Trindade, mas porque ele usa muitas palavras gregas, ele estuda muitas palavras gregas, estuda a história da hermenêutica. Tá? Então, assim, é um livro muito bom para introdução a alguns termos gregos, alguns termos técnicos de expressão, e principalmente no estudo da Trindade. Né? Então, é um livro muito interessante. Deixa eu pegar outros dois livros de Pedro Apolinário. Exegese, deixa eu ver, Explicação de Textos Difíceis. Aqui, o outro livro é Explicação de Textos Difíceis. Esse livro aqui me fez estudar grego e hebraico, o primeiro capítulo. Né? O primeiro capítulo que me fez me interessar pela língua grega. Né? E ele vai tratar alguns temas, algumas traduções. Então é um livro excelente, é um livro muito legal de se ler, um livro muito gostoso. Eu estou sempre conferindo ele. Tá? E um outro livro é Leia e Compreenda Melhor a Bíblia. Epa! Essa questão de, por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Por exemplo, o verso difícil de traduzir, Gênesis 4:7, quem foi Melquisedeque, filho de Jeveté, tradução distorcida de Jó 26, verso 5, explicação de Isaías 65, verso 20, vai pegar, por exemplo, perfeição, pecado contra o Espírito Santo, exegese de Romanos 5, purgatório, uso de véu, e vai trabalhar aqui, quem são 144 mil, ele vai trabalhar vários temas, que trabalha assim, também a questão do grego, né? Principalmente do grego e do hebraico. Então, são dois livros que eu aconselho a você ler. Leia e Compreenda Melhor a Bíblia e Explicação de Textos Difíceis. Esse aqui ele traz muitos temas, ele é muito maior, né? E ele vai trabalhar lá vários conceitos, Pedro e Pedra, Camelo no Fundo de uma Agulha, e são livros excelentes. Uma melhor tradução de Romanos 1:17, Batismo pelos Mortos. Ele vai trabalhar alguns conceitos teológicos, sim, mas ele vai trabalhar muito o conceito grego, a explicação do grego, a explicação do hebraico, a dificuldade de manuscrito, principalmente em Apocalipse 22, verso 14, né? A página 209, o qual eu discordo amplamente da posição dele. Mas ele vai trazer uma explicação, a explicação sobre o dia do Senhor, e por aí vai, né? Lucas 16:16, qual é o descanso de Hebreus, pregar em espíritos de prisão. Ele vai dar uma pegada mais teológica, né? Vai dar uma pegada mais teológica nesses dois livros, né? Que são livros, mas são boas introduções a alguns temas teológicos. Como eu disse na primeira aula que eu expliquei, são livros um pouco antigos, né? A referência não são muito grande, mas na época em que eles foram escritos, foram praticamente assim, não existia internet, não existia muito material teológico, então foi um livro distribuído muito informativo. E ainda assim até hoje são. Então qual que é a lição dessa semana? Qual que é a lição, qual que é o artigo que eu vou pedir para vocês? Quais são os versos bíblicos em que vocês acharam dificuldade? Que você já achou dificuldade e falou, nossa, esse verso aqui não tem. Ou, se você não tem nenhum problema, pode escrever algum artigo, pronto, esquece o que eu disse, e escreva para mim um artigo sobre tradução bíblica, né? A questão da tradução bíblica dinâmica e a tradução bíblica formal. E aí você vai trabalhar as dificuldades de cada uma delas. Escreva e veja qual que é a vantagem. Qual que é a vantagem de uma tradução dinâmica? Qual que é a vantagem de uma tradução literal? Né? Por que existe? Por que devemos traduzir isso? Então, com esse pensamento, escreva esse artigo sobre tradução bíblica, com enfoque na tradução dinâmica e com foco na tradução literal. É claro que em 15 linhas você não vai conseguir expressar esse assunto com tamanha profundidade. Porém, vai levar um pouco mais de tempo, não é à toa que você vai ter 2 semanas para isso, mas ele vai te dar uma ampla visão, porque foi assim que eu ganhei uma visão maior sobre as traduções bíblicas, né? Eu particularmente gosto muito da Corrigida Fiel, particularmente gosto muito da Corrigida de 95, porém, eu entendo e eu respeito a visão de autores que fizeram a Bíblia Mensagem, Nova Tradução Linguagem de Hoje, só que para mim não desce. Então, só que hoje eu entendo e eu respeito, né? Muitas vezes uma tradução literal ela não serve para uma língua indígena, uma tradução literal ela não serve para uma língua, para a própria língua árabe. Então, dentro desse escopo, dentro dessa cultura, dentro da cultura, eu entendo que cada uma serve. No nosso caso, Brasil e português, uma tradução literal é muito boa, né?
mas as traduções dinâmicas também têm seu papel no reino de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe. Então me faça só isso, me escreva um artigo sobre tradução bíblica, explicando a tradução dinâmica, explicando o estilo de tradução formal. É uma discussão nova, uma discussão recente no meio teológico, tá? Isso em torno de uns 50, 60 anos. Antes só se tinha o estilo de tradução formal, praticamente, né? E por aí vai. E fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo.